E aí, galera, tudo bem? Já terminamos os princípios, agora nós vamos falar das instituições, né, que nós vamos estudar aqui no processo de trabalho. Aqui no roteirinho 3, a gente começa a falar da organização da justiça do trabalho, principalmente a partir da emenda 45 de 2004, que trouxe para a gente aqui bastante mudança em relação às competências, ok? Em algumas questõezinhas também bastante interessantes. Para começo de conversa, vamos falar um pouquinho sobre a organização da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho se organiza da seguinte maneira: nós temos o Tribunal Superior do Trabalho como órgão de cúpula, temos o Tribunal Regional do Trabalho, que se equipararia aí, por exemplo, ao Tribunal Regional Federal, aos Tribunais de Justiça dos Estados, certo? O Tribunal Superior ele se equipararia ali mais ou menos ao Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, certo? E temos na base os juízes do trabalho, beleza? Os órgãos da Justiça do Trabalho são esses: TST, Tribunal Superior do Trabalho, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e juízes do trabalho, que vão estar ali nas varas. Os juízos do trabalho são as varas do trabalho. Lembrando que não existem mais as juntas de conciliação e julgamento, foram abolidas, né, lá no final da década de 90 por emenda constitucional. Ok? Então nós temos aí juízos com varas do trabalho. Ainda sobre a composição e funcionamento, vamos destrinchar aqui como que funciona no TST, no TRT e nas varas. Beleza? Começando aqui pelo TST, a composição está lá no artigo 111A da Constituição. Nós temos o TST com 27 ministros, né? Tem até uma forma interessante de gravar, que é 30-103 TST, 27 ministros. Todos eles têm que ter entre 35 e 65 anos, beleza? A sua nomeação é feita pelo presidente, eles têm que passar por uma sabatina do Senado, aprovação com maioria absoluta, e 1/5 desses 27 ministros vem entre advogados e MPT, perdão, Ministério Público do Trabalho, ok? Então, para ser membro do TST, eles vão ser eleitos ali pelas suas próprias classes e vão ser nomeados aí pelo presidente, vão ser enviadas listas tríplices aí, o presidente vai nomear 1/5 entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Eles têm que ter mais de 10 anos de carreira para poder compor além, lógico, de ter entre 35 e 65 anos, eles têm que ter mais de 10 anos de carreira para poder compor o TST. Beleza? Os outros 4/5 vão ser compostos de desembargadores de carreira. Tá? E a indicação desses desembargadores vem do TST, para que o presidente possa nomear e possa passar pela aprovação do Senado. Beleza? Lembrando que esses desembargadores têm que ser de carreira. A gente vai ver que também existe participação de advogados e Ministério Público nos TRTs e eles viram desembargadores. Então, esse desembargador que veio da advocacia, que veio do Ministério Público, ele jamais vai chegar ao TST, porque para ser nomeado ele não é mais advogado, não é mais Ministério Público, e ao mesmo tempo ele não é desembargador de carreira, não é aquele juiz que virou desembargador. Logo, ele não chega mais no TST. Beleza? O desembargador, para chegar no TST, ele tem que ter sido juiz, depois tem que ter sido promovido a desembargador, e de desembargador ele tem que chegar ao TST. Beleza? Esses 4/5, então, são de juízes de carreira. Ok? Em conjunto com o TST, vão funcionar aí a ENAMAT, que é a Escola Nacional da Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Ela fica aí com a incumbência de criar, né, de lançar cursos de aperfeiçoamento para o judiciário trabalhista, especialmente tribunais regionais de trabalho e varas do trabalho, e também estará funcionando junto ao TST o CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É como se fosse o CNJ trabalhista, tá? É um conselho de ordem administrativa, tá? Ele vai fazer a supervisão administrativa do primeiro e segundo graus. Obviamente que ele não sujeita o TST às suas normas, mas ele vai sujeitar os TRTs e varas do trabalho. Quem sujeita o TST é o CNJ, ok? Então é como se o CSJT fosse o CNJ dos TRTs e varas do trabalho. Tudo bem? A organização interna, como funciona o TST, né, os órgãos do TST, todos eles estão previstos no regimento interno, ok, do TST.
E aí o regimento interno do TST divide o TST em tribunal pleno, órgão especial, sessões especializadas, que vão ser aí as sessões de dissídios coletivos e sessão de dissídios individuais, e também as subseções, né? A sessão de dissídios individuais, ela acaba... Bom, galera, desculpa, até perdi o raciocínio aqui. Tinha uma fera aqui enorme brigando comigo, né? Um cachorrinho aqui em casa. Mas voltando aqui, né? O regimento interno do TST, ele fala que o TST ele vai ter funcionando, né? Dentro do TST alguns órgãos, entre eles o Tribunal Pleno, o órgão especial. Cada um vai ter as suas competências delimitadas no próprio regimento interno, tá? Então, o Tribunal Pleno, por exemplo, ele vai votar questões administrativas de maior importância, ele vai votar questões de inconstitucionalidade de norma, a gente sabe que existe a reserva de plenário. Nós temos o órgão especial, que é um órgão destinado aí também a tomar decisões de ordem administrativa mais importantes, mas que não sejam tão importantes que necessite da participação de todos os ministros, né? Lembrando que tribunal pleno é a participação de todos os ministros, né? O órgão especial ele tem uma participação um pouco menor de ministros, porém ele pode decidir sobre coisas muito importantes, como súmulas, orientações, né? Transformação de orientações em súmulas. Quando eu digo orientações, são aquelas OJs que a gente já tinha aprendido, né, no direito material, a gente sempre ouve falar e tal, as orientações, vamos falar um pouquinho disso agora, inclusive. Tá? E aí nós temos também, depois do órgão especial, além dele, né, nós temos também as sessões especializadas, e são duas. Tem a sessão de dissídios coletivos e a sessão de dissídios individuais. Sendo que essa última, a sessão de dissídios individuais, ela se subdivide. Nós temos aí a subseção, no caso, de dissídios individuais 1 e a subseção de dissídios individuais 2, cada uma com a sua competência. Normalmente, o que acontece? A seção de dissídios individuais 1, ela vai julgar casos que começam com a competência originária do juízo trabalhista lá na vara do trabalho. Já a seção de dissídios individuais 2, ela costuma julgar aqueles casos em que a competência originária para dar início à ação trabalhista é do Tribunal Regional do Trabalho, beleza? E por fim nós temos as turmas, que é, né, a base aí, né, a primeira que vai realizar julgamentos de recursos provenientes tanto do Tribunal Regional do Trabalho de maneira de competência derivada, né, que vem de uma vara do trabalho, pula para o Tribunal Regional do Trabalho e vai para o TST, quanto também de maneira originária, né, que são aqueles processos que começam no próprio TRT, e aí você tem um primeiro recurso para o TST. Também existe essa possibilidade. Daí, normalmente, as turmas começam o julgamento, e daí, se o processo veio originariamente do TRT, depois do julgamento das turmas, é possível que haja recurso para a sessão de dissídios individuais 2, né? Ou se esse processo veio lá originariamente lá da vara do trabalho, é possível que depois do julgamento das turmas você consiga levar para a sessão de dissídios individuais 1, né? É por isso que quando você tem matérias que são julgadas, matérias importantes que são reiteradas nessas turmas do TST, as subseções de dissídios individuais 1 e 2, elas costumam criar as suas próprias mini-súmulas, né? Que são as orientações jurisprudenciais. Daí, se essa matéria continuar repetitiva, se houver ainda uma dissidência dentro do TST, a lógica é que o TST acabe transformando elas em súmula para que não haja nenhum tipo de insegurança jurídica, para que o próprio TST, entre suas turmas, não tenha aplicação do direito de forma diversa. Até porque o TST não pode ser esquizofrênico, né? Ele não pode julgar duas matérias iguais de maneira diferente. Então é para isso que servem as orientações. Já a de dissídios coletivos, a sessão de dissídios coletivos, ela vai julgar normalmente aqueles casos que vêm de dissídio coletivo mesmo, de uma sentença normativa ou afim, beleza? Enfim, então nós temos aí turmas, subseções, né, de dissídios individuais, as duas juntas formam a seção de dissídios individuais, temos a seção de dissídios coletivos, temos o órgão especial e temos o tribunal pleno. Tudo na forma do regimento interno do TST, ok?
E aí, falando um pouquinho de cada um, o Tribunal Pleno ele é composto por todos os ministros, por isso o nome pleno. Tá? Na maioria das vezes, o voto para ser vencedor ele tem que ser pela maioria absoluta, tá? Com quórum mínimo de 14 ministros. Já o órgão especial, ele é composto ali pelo presidente, pelo vice e pelo corregedor-geral, tá? E também por 7 dos ministros mais antigos e 7 ministros eleitos, ok? Então a gente percebe aí a composição de 17 ministros dos 27 possíveis. Por isso que o órgão especial ele tem o poder de decidir sobre questões muito importantes, porque ele tem uma grande maioria de ministros em sua composição. E aí ele pode, inclusive, por 2/3 dos votos, deliberar preliminarmente sobre relevante interesse público para edição de súmula. Inclusive, ele pode analisar orientações jurisprudenciais se elas têm realmente relevante interesse para virar súmula, transformar uma orientação em súmula. Se vocês abrirem o site do TST, eventualmente, alguma súmula vai estar escrito conversão da orientação jurisprudencial X. Né? Por quê? Porque é uma evolução que se espera mesmo, né, do X-Trabalho, que o TST ele tenha cada vez mais os seus posicionamentos de maneira firme, para que não haja julgamentos diversos sobre a mesma matéria. Beleza? O órgão especial também ele pode decidir sobre disponibilidade, aposentadoria de magistrado, né? E aí vai ter que ser por maioria absoluta, não precisa ser 2/3, ok? E tem outras questões também que estão lá no próprio regimento interno, ok? O quórum mínimo aqui de funcionamento é de 8 ministros. E aí, pulando para a sessão de dissídios coletivos, ela vai ser composta pelo presidente, pelo vice, pelo corregedor-geral e por mais 6 ministros. Tá? Ela vai funcionar sempre com um quórum mínimo de 5 ministros. A sessão de dissídios individuais no seu todo, né, ela pode funcionar tanto no seu todo quanto de maneira dividida. Dividida vai ser pelas subseções, tá? Mas no seu todo ela tem 21 ministros, entre eles o presidente, o vice, o corregedor-geral e mais 18 ministros. Né? O quórum mínimo de funcionamento é de 11, para ele funcionar enquanto pleno, né, de sessão de dissídios individuais. Ele tem que ter 11 dos 21, e a deliberação dele é por maioria absoluta. Agora, quando ele funciona de maneira dividida, a gente tem a subseção 1, que vai ter 14 ministros, entre eles o presidente, o vice, o corregedor-geral e mais 11, de preferência aí presidentes de turmas, esses 11, e o quórum mínimo de funcionamento será de 8 ministros. Já na subseção 2, não são 14, são 9 ministros, entre eles também presidente, vice, corregedor-geral. Aliás, gente, presidente, vice e corregedor-geral só não participam das turmas. Do resto, eles participam de tudo, tá? E mais 6 ministros. Quórum mínimo aqui de 6 ministros. Nas turmas, aí, como eu acabei de falar, presidente, vice e corregedor-geral não participam das turmas. Então, se você tem 27, tirou 3 para que não participam das turmas, vão sobrar 24 ministros. Daí nós temos 8 turmas com 3 ministros cada uma. Beleza? Cada turma tem um presidente e o quórum mínimo de 3 para poder funcionar. Ou seja, se um dos 3 tiver com algum problema, você vai ter que convocar um desembargador para supri-lo, ou se for ali na hora, algum problema que deu de última hora, eles podem ir dentro do TST mesmo, se tiver algum ministro dando sopa, e fazer um convite para esse ministro compor a turma. Por exemplo, um dia de sessão marcada, um dos ministros passou mal. Então ele pode chamar um outro ministro de outra turma para poder compor. Tá? Esse outro ministro ele não é obrigado a ir, mas se ele tiver um prévio entendimento, ele pode sim compor a turma de maneira tampão. Tá? Já a convocação do desembargador, ele só pode recusar se tiver um motivo realmente relevante. Beleza? E assim que é a composição no TST. Para quem tem mais curiosidade, quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha no regimento interno que vocês vão perceber que ele é bastante autoexplicativo, bem interessante, e aí vocês vão entender qual é a competência de cada órgão desse do TST. Beleza? Já os TRTs, né? Vamos falar agora dos TRTs, composição e funcionamento deles. Para começo de conversa, né, se você olhar na Constituição, a Constituição vai falar que os TRTs têm juízes. Porém, o próprio CSJT, por meio de uma resolução lá em 2012, ele já designou, né, a nomeação de desembargador do trabalho para aquele juiz que trabalha junto ao TRT. Até porque, como eu falei para vocês,
em questão de comparação, o TRT é como se fosse um TJ, como se fosse um TRF, né? É aquele órgão de cúpula regional, né? Então, do Judiciário Trabalhista. Então, quem funciona no TJ são desembargadores, quem funciona nos tribunais regionais federais são desembargadores, e aí, por uma questão até de simetria, quem funciona nos tribunais regionais do trabalho são também chamados desembargadores. Beleza? E aqui tem uma curiosidade. TJ, a gente sabe, né, que Tribunal de Justiça a gente tem um por estado. Mas o TRF, por exemplo, a gente sabe que nós só temos 5. Não temos um por estado, né? Nós temos regiões. No caso da Justiça do Trabalho, ela é uma justiça federal, ela não é estadual, tá? Então a composição dela, ela não vai ser uma por estado. A própria Constituição prevê isso. De fato, nós temos no Brasil 24 TRTs, de maneira que tem TRT que acompanha, que encampa mais de um estado, e nós temos um caso único no Brasil, que acontece lá em São Paulo, que nós temos 2 TRTs. Nós temos o TRT da segunda região, que é o TRT da capital, e temos o TRT da 15ª região, que é o TRT de Campinas. Beleza? Que ele abarca ali aquela parte de Campinas para baixo. Então, a turma da capital ali fica com o TRT 2, o pessoal de Campinas fica com o TRT 15. Né? Então, nós temos 2 TRTs dentro do mesmo estado. É uma situação única que nós temos no Brasil, de tribunais, 2 tribunais no mesmo estado. Isso acontece em São Paulo. Mas nós temos outras situações também que nós temos um tribunal para mais de um estado. Isso vai muito da demanda, né, trabalhista. Como São Paulo é o carro-chefe aí industrial brasileiro, é óbvio que lá a demanda trabalhista é muito maior do que nos outros estados. Por isso, a necessidade de 2 tribunais regionais. Ok? Então, no Brasil, nós temos 24. Eles são separados também por regiões. Tá? Então, nós temos aí Tribunal da Segunda Região, que é o de São Paulo, Tribunal da Primeira Região, que é o do Rio, Tribunal da 17ª Região, é o do Espírito Santo, Tribunal da Terceira Região, que é o Tribunal de Minas, né? Enfim, é meio estranho, né? O do Rio é a primeira região, de São Paulo a segunda região, o de Minas é a terceira região e o do Espírito Santo é a 17ª. Ele fica, inclusive, com a numeração posterior de Campinas, que é a 15ª, né? Mas, enfim, esses números eles são só realmente uma divisão regional, tá? Não quer dizer que o da primeira seja mais importante que o da segunda, que ele mande mais ou mande menos, não. Isso não tem nada a ver. É a mesma coisa que o Tribunal Regional Federal, né? TRF da primeira região, da segunda região, da terceira região, da quarta ou da quinta, eles têm as mesmas atribuições e competências, assim como os tribunais regionais do trabalho também, independente da região, tá? Mas fica aí como curiosidade, o Tribunal Regional da 17ª Região é o Tribunal do Espírito Santo. E ele realmente tem competência só sobre o Espírito Santo. Ok? Não é como se fosse o Tribunal Regional Federal que o Espírito Santo divide com o Rio, não. Beleza? É mais ou menos como o Tribunal de Justiça, que a gente tem o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ele abarca o Espírito Santo inteiro. Aqui nós temos também o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, que abarca o Espírito Santo inteiro. Ok? Que é o da 17ª Região. Bom, continuando aqui, a própria Constituição, ela fala no artigo 115 que cada TRT vai ter no mínimo 7 desembargadores, beleza? O nosso aqui tem mais de 7 e ele tem mais de 2 turmas, né? Que é o que teria quem tem 7, né? 2 turmas aí aproximadamente. Mas o mínimo que um TRT pode ter desembargadores é o número de 7, ok? E aí, todos os desembargadores eles têm que ter de 30 a 65 anos, né? A diferença aí do TST, que seria 35 a 65. E eles vão ser recrutados na respectiva região. Então, os desembargadores do TRT do Espírito Santo vão ser recrutados dentro do Espírito Santo, ok? Também é nomeado pelo presidente, também tem um quinto destinado aí à advocacia e ao Ministério Público do Trabalho, também tem aquela regra de que quem vem da advocacia do Ministério Público do Trabalho tem que ter 10 anos de carreira, mais de 10 anos, e também tem a regra de que 4/5 dessa composição tem que ser de juízes de carreira, ou seja, aqueles juízes que são juízes do trabalho dentro daquela região. E aí eles vão ser promovidos por antiguidade e merecimento, alternadamente, na forma da Constituição. Beleza? Os TRTs, eles, na verdade, funcionam basicamente por meio de pleno e turmas. Tá? Alguns TRTs muito grandes, às vezes, podem até ter órgão especial, mas falando especificamente do nosso TRT aqui, ele só funciona mesmo por meio de pleno e turmas.
E aí, no pleno, o quórum de deliberação ele vai ser de metade mais um, além do presidente, que tem voto de Minerva. Tá? As decisões são sempre maioria simples, exceção apenas ao caso de... apenas não, pode até ter mais exceções, mas a exceção mais marcante é aquela do artigo 97 da cláusula de reserva de plenário, quando se discute inconstitucionalidade. Beleza? Tem que ser maioria absoluta. Nas turmas, o quórum mínimo é de 3 desembargadores, ok? E aí pode haver convocação de juiz quando um dos desembargadores estiver com algum problema, não puder exercer ali a função, ou se for um caso de última hora, imprevisto, também tem aquela mesma regra do TST. Você pode buscar em outra turma outro desembargador, que se tiver um prévio entendimento, se ele aceitar, ele pode compor ali, fazer essa composição tampão na turma, tá bem? O presidente do TRT, como eu disse, ele só tem voto de Minerva, ele só vai ter voto mesmo quando se tratar de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que aí nós temos a obrigação pelo artigo 97 da Constituição, ou então nas sessões administrativas, em que ele tem voto mais o voto de qualidade. Tem o voto dele e ainda assim do desempate. Tá? E aí nós temos uma regrinha também que acontece nos TRTs, que é a seguinte. Quando você tem um recurso contra uma decisão e quem deu essa decisão foi o presidente do TRT, o vice-presidente ou o relator, e você tem um empate, né, na votação, prevalece sempre o voto do presidente, do vice ou do relator quando houver empate. Tá? Então, se for de 2-2, quem é o relator vai ganhar. Ficou de 2-2, o presidente do TRT vai ganhar. Ficou de 2-2, o vice-presidente vai ganhar. Beleza? Então é um critério de desempate nos TRTs. Com isso, a gente finaliza aí esse roteiro 3 com essa apresentação da composição e funcionamento dos nossos tribunais. Né? No roteiro 4, nós vamos falar sobre composição e funcionamento das varas do trabalho. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Grande abraço, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.